bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ver, né? Depende do horário que vocês estão aqui assistindo esse nosso primeiro bate-papo na real, né, Lê? É isso aí, tudo bem, pessoal? A gente vai ter uma conversa muito legal aqui hoje. Espero que vocês gostem. E lógico, esse é o primeiro de muitos que estão por vir e a gente vai contar muito com a ajuda de vocês, né? Por favor, mandem aí as sugestões de vocês de temas, de questões que vocês gostariam que nós discutíssemos aqui. A ideia é que nesse espaço a gente possa trazer muita informação para que você possa, além de melhorar o teu conhecimento, aplicar muita coisa na vida de vocês. É isso aí. E a gente está aqui direto do Renew You, né? Que é o nosso espaço de desenvolvimento em saúde, que fica aqui em Roswell. Hoje estou eu, que sou a nutricionista, Luciana Garcia. E eu, que sou do Pilates. Nossa pilateira, Alessandra. E nós temos outras pessoas que fazem parte da equipe, né? Temos a Mônica, que é nossa terapeuta. Nós temos serviços em estética facial com a Marcela, homeopatia, naturopatia com o Dr. Carlos. E temos também consultorias em fisioterapia. Então, quer dizer, você tem uma gama de serviços, né, Ale? Aqui é pra você se sentir bem, se tratar, se sentir em casa mesmo. O nosso espaço ele é muito aconchegante. Eu acho que vai valer muito a pena vocês participarem e vai valer muito a pena vocês conhecerem. Então venham participar, nem que seja online, mandando as sugestões de vocês, tá? Mas pra gente já começar, a gente vai falar de uma coisa, né, Lê? Que a gente recebe sempre aqui. Que não é mito, é uma verdade. Pois é. Nós vamos começar a falar um pouquinho, gente. Lógico que a gente pode ter outros momentos para falar, mas sobre dor. Sobre a questão de dores físicas, tá? A gente tem muito isso. Lê, aqui nessa parte de Pilates, você recebe muitas pessoas com queixas de dores? A minha maior procura, maior que eu tenho aqui, eu digo infelizmente, porque quando eu comecei a trabalhar com Pilates aqui, eu queria trabalhar com o preventivo. E na verdade não foi muito possível, né? Porque a maioria das pessoas que me procuram, infelizmente, elas vêm com muitas dores. Essas dores são provenientes geralmente de trabalhos repetitivos. Movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos e pesados, né? Então eu vou colocar assim que o meu público maior aqui são house cleans. Então elas têm um serviço pesado, repetitivo e uma jornada de trabalho muito longa. Então elas apresentam muitas dores lombar, a maioria das vezes, dores lombares. Que fica aqui na região, né, mais embaixo na coluna, das costas, né? Isso. Mas muitas vêm até mim dizendo que tem dores no nervo ciático. Olha aí. E eu vou desmistificar hoje. O nervo ciático, ele nem sempre é o grande culpado de tudo. Não é o grande vilão. Não. Então as pessoas, elas chegam pra mim já dizendo: estou com dor no meu nervo ciático está me atrapalhando. E nem sempre é uma dor no nervo ciático. Então quando as pessoas chegam até aqui, a gente faz uma pequena avaliação para verificar. E a grande maioria não é no nervo ciático. É uma dor inflamatória, é uma dor que provém da musculatura fraca. Musculatura fraca, então, olha aí. E aí é muito parecido com a dor de nervo ciático, mas existe grandes maneiras de um ramo, né? Um ramo de possibilidades de dor. Então pode ser uma tendinite glútea, pode ser uma bursite, pode ser o síndrome do periforme, pode ser o ilho-pessoas, pode ser uma inflamação direta ali da musculatura. E uma aí, fraqueza. E aí, é claro, existe tratamento para tudo isso, tá? Com exercícios, com os movimentos, que a gente já vai falar sobre isso. Mas eu queria perguntar para você, Lu, nesse processo de dores musculares, além do exercício físico, que a gente vai falar mais para frente, existe alguma coisa na alimentação que pode juntar ali com o exercício físico que vai ajudar essa pessoa nas dores? Olha, Alex, super importante essa tua pergunta, porque acho que isso é um mito muito grande, que as pessoas não se dão conta, né? Não sabem dessa conexão. Então, é fundamental a alimentação no tratamento das dores físicas. Porque olha só, olha o que você falou, né?
Grande parte dessas dores, elas podem vir de quê? De dores musculares, por falta de força do músculo, né? Sim. Então, a alimentação pode ajudar muito, né? Cada um de nós, nosso individual, né? Do nosso jeitinho, né? Por isso que existe aí o cálculo nutricional, o acompanhamento específico, mas a alimentação ela pode ajudar muito cada um de nós a fortalecer a musculatura. Então, quando você une uma alimentação bem estruturada, personalizada, com o estímulo do exercício, com certeza, isso tem literatura, gente, né? Com certeza você vai conseguir melhorar a sua força e o seu volume muscular. E isso é muito importante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, só para você acrescentar. Porque muita gente vai associar e vai dizer assim, eu não quero fazer regime, eu não quero fazer não sei o quê. Não é regime, não é mudar completamente a alimentação. Explica pra gente melhor isso, porque existe um tabu. Eu não vou fazer, não vou entrar nessa de nutrição porque ela vai me cortar algumas coisas que eu gosto muito. Calma, me explica isso direito. Exatamente, Lê. Porque não é uma questão de cortar ou restringir. Literalmente não, gente. É uma questão de você organizar, principalmente organizar os grupos alimentares. E uma boa nutrição, né? Quando a gente faz um bom acompanhamento nutricional, a gente sempre considera os hábitos das pessoas, né? A gente não sai por aí cortando tudo, isso não existe, isso é um mito muito grande. Isso, gente, é dieta da moda, que não tem nada a ver com acompanhamento nutricional. Então, quando você faz o acompanhamento nutricional, é direcionado para o seu corpo, direcionado para o seu estilo alimentar. Então não existe um estilo alimentar que eu vá procurar, tem que ser paleo, tem que ser low carb, não tem que ser nada. Nós vamos discutir juntos o que é importante, porque vai ser, para você tratar essa dor física, se ela está vindo de um enfraquecimento muscular, se a pessoa não estiver comendo direito, ela não vai conseguir, né, Lê? Ela não vai conseguir ganhar essa força muscular, melhorar essa estrutura muscular, para que ela possa justamente sair desse processo de dor. E que muitas vezes gera isso que você também vem falando, a má alimentação gera uma inflamação sistêmica. E tem outro detalhe, né, Lu? Além de tudo isso, tem as dietas da moda, né? Pessoal que vai na internet, pega cardápios prontos, que não são preparados para determinada pessoa, corta carboidrato, vai na de gordura, e aí tudo isso atrapalha muito. Tem gente que corta carboidrato, a Lu vai falar um pouquinho mais sobre isso, e quando vem fazer os exercícios aqui, não tem força, não tem energia, não tem vontade. Gente, eu vou passar para ela que ela é E esse realmente um dos grandes erros que a gente acaba cometendo, porque a gente acaba vendo muito o que está sendo disseminado, né? Então, não é uma questão de corte de carboidrato, é uma questão de saber escolher o carboidrato certo. Porque no músculo, gente, todos nós, temos no músculo o glicogênio muscular, que é o estoquezinho de carboidrato que fica no músculo. Se você não tem esse estoque adequado, você não consegue fazer exercício de forma eficaz. Não tem força, não tem energia, e não funciona, tá? Não funciona. Aí você tá ali, de repente, investindo, né? Vindo, fazendo exercício, ou indo na academia, seja onde for, né? Vindo aqui no Pilates, ou não, tô me matando lá 5 vezes por semana na academia, mas não ajustou a sua alimentação, você não vai ver o resultado. Tem resultado nenhum, gente, é difícil. Tem que combinar. Então, primeira dica aí, né? Lembre-se de não buscar dietas da moda. Tente entender qual é o seu estilo alimentar e realmente procure uma coisa específica para você, personalizada para você. Porque é isso que vai guiar o resultado e tornar o resultado, gente, duradouro, né? A gente não vai tapar buraco. Não, né? Não é aquele efeito sanfona que vai e volta. Você consegue manter mais dentro do trilho, daquilo que você programou. E o legal é que consegue também ver muito mais resultado no Pilates. Sim. Seja na musculação, né? Você consegue sentir a força voltando,
os músculos ficando mais Funcionando, fortes. sim. E aí isso, né, Lê, vai trazer toda a estabilidade para o esqueleto, Com para a certeza. coluna, Com certeza. para o joelho, né, para toda a parte esquelética do nosso organismo. As pessoas têm que entender que nós somos uma única coisa. Não adianta fazer, eu malho todo dia, eu faço, mas a alimentação é horrorosa, não é adequada. Cara, é tudo muito ligado às coisas, então a gente tem que saber. É tão base isso, né? Tem uma visão integral. É uma visão integral, exatamente. É isso E aí. o contrário também, viu, gente? Não quero ganhar massa muscular, vou começar a tomar um monte de whey protein. Mas não treina, não faz o pilates, não vai acontecer. Não é o whey protein, gente, e isso é, de novo, gente, ciência, tá? O whey protein sozinho não vai fazer absolutamente nada. Não vai, gente, tá? Não coloque suas fichas, segunda dica aí, né? Não coloque as suas fichas em alguma solução miraculosa. É aquilo que você vê na internet, né? Que você vê aquela menina linda, bonita, fazendo a propaganda do whey protein. Cara, a gente não vai ficar igual se a gente não seguir os passos que devem ser seguidos. O dela, com certeza, é vender o whey protein ou alguma outra coisa ali por detrás. Então, assim, vamos pôr o pé no chão e cair na realidade, né, pessoal? Isso. Por isso que esse aqui é o papo real, hein? É, papo real. Não A vamos gente ficar passando pano, a mão na cabeça, não. É a isso. gente tá aqui pra dar real pra vocês. Porque não adianta vir aquilo e falar, vem no Pilates e falar, eu quero emagrecer, eu quero ganhar músculo, eu quero ficar gostosa, eu quero... Gente, dá pra acontecer muita coisa ali. Sim. Mas eu não sou do tipo que, não, pode vir que vai acontecer tudo isso. Eu já sou super sincera, olha, pra acontecer alguma coisa, você tem que seguir alguns passos. Senão, infelizmente, eu não tenho varinha de coldão, nem você. Então, E o mais importante, gente, lembre-se da sua individualidade, né? Às vezes o que a vizinha fez, o que a sogra fez, o que a cunhada... não vai servir para você. E aí você se coloca também nesse ciclo negativo de comparação. E isso só atrapalha o resultado, gente. Então, essa conexão também. Atrapalha demais, porque aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Tanto no positivo quanto no negativo. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história. Cada um tem que procurar a sua, gente. E cada um tem que fazer por si. Não adianta. Eu falo muito para as minhas alunas aqui. Eu faço 20% do que você tem que fazer. Os outros 80% é você. Porque eu não tô lá na sua casa, eu não durmo, eu não como, eu não tô na sua vida o 100%. Então, eu só tô com 20%. 80% é você. Isso não tenho o que discutir. Acredito que com você... Mesma coisa. É a mesma coisa. A gente é só um instrumento... E a gente faz questão aqui sempre, gente, de passar o conhecimento para o nosso cliente, para que ele se empodere desse conhecimento e comece a fazer melhores escolhas. Sim. E tenha também um pouco de autonomia. Sim, né? sim. A gente não quer aquela pessoa engessada que só dá certo enquanto a gente está ali pegando na mão. A gente quer te dar autonomia. Seja na parte de educação física, sim, na parte física, na parte mental, na parte nutricional, né? A gente tá aqui para dar esse conhecimento para vocês, tá? Então, dicas aí com relação à dor, tá? Primeiro, se você então é uma pessoa que trabalha com movimentos muito repetitivos, procure antes de já deixar a dor se instalar, trabalhe a prevenção. Gente, existem muitas pesquisas sobre lesão por repetição, por movimentos repetitivos. Sim. E olha, eu vou falar mais. São atos tão pequenos que a gente pode fazer no dia a dia, que eu sempre estou ensinando, falando para as minhas alunas. Faz a diferença, né? Que faz a diferença, gente. 5 minutos, levantar 5 minutos antes. Às vezes eu até falo, olha, pode fazer até na cama. Faz esse alongamento, esse exercício na cama, antes de dormir ou depois, ou na hora que acorda. Então, são assim, é muito pouquinho o que precisa ser feito para ter um pouquinho mais de qualidade de vida aí melhor, sem dor, tá? Então, uma dica que eu dou é ver alguns alongamentos,
Vou dar uma outra dica bem valiosa. Quem quiser, eu vou deixar o meu Instagram, tanto do Renew You quanto do meu pessoal, do Estúdio Pilates Alê. E escreve lá, eu quero o e-book. Eu vou tá mandando um e-book para vocês, com alguns alongamentinhos que vocês podem fazer antes ou depois. Antes quando vocês acordam, 5 minutos ou 10 minutos, ou depois quando forem dormir, para vocês já aprenderem a fazer esses exercícios e colocar na vida diária de vocês aí. Gente, olha, valioso isso, hein? Porque isso é para trazer prevenção. Vai te ajudar se você já está com a dor instalada, mas também vai ajudar a prevenir, para você não deixar a dor chegar, gente. Então, prestem atenção, manda isso, aproveita isso, vai lá no Instagram, né, da Alê, que ela vai deixar aí pra gente no vídeo, e coloque lá, né, quero o e-book. Poxa, pega, começa a aplicar essas dicas, gente. O nosso intuito até com esses vídeos que a gente vai começar a fazer é realmente dar dicas práticas para vocês, tá? Então, não esqueçam, participem, tá? Mandem pra gente. E na parte de alimentação, acho que a primeira coisa que eu queria dizer, desmistificar um pouco, né? Você tá pensando em força muscular, muita gente já vai pintar como coadjuvante, como protagonista do processo alimentar a proteína. Então agora eu vou me lotar de proteína, né? Então, inclusive a gente até viu alguns exemplos disso em BBB, né? Sim. Então, gente, não é só a proteína não, acabamos de falar do carboidrato no músculo, do glicogênio muscular. Se você não tiver a quantidade certa e recuperar corretamente esse glicogênio muscular, não vai fazer exercício. Então não é só isso. Então não comece, não vai parar, eu quero ganhar massa muscular, quero ficar forte. Low carb. Uma low carb que você vai tirar da tua cabeça. Tipo, eu vou cortar todos os carboidratos da minha vida. Cuidado, não faz isso, tá? Personaliza a quantidade de carboidrato. A gente tem como conversar sobre isso. Não sai fazendo uma dieta maluca, porque você pode se lesionar, né? Se machucar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, até pensando nessa questão de dor, Lê, vamos falar então essa ideia que você falou aí dos alongamentos. Como é que é quando a pessoa vem aqui para o Pilates, ela tá com dor? Como é que é o teu processo? O que você dá de orientação que pode ajudar a pessoa a sair dessa dor? Tá. O meu objetivo maior quando a pessoa chega com dor, eu sempre quantifico a dor, de 1 a 10, quando você está sentindo de dor agora, no início da aula. A gente faz uma avaliaçãozinha bem rápida de qual é essa dor, de onde está vindo essa dor, do que ela faz, para eu entender o que eu posso trabalhar com ela ou não. Por quê? Porque eu dou aula de Pilates, Lu. É uma classe de 3 pessoas, né, nos aparelhos, eu tenho todos os aparelhos aqui, tudo certinho. Mas eu não trabalho classe de Pilates, vamos deixar bem claro isso. Eu trabalho individualmente as 3 alunas. Então, chega uma aluna que tem uma dor nas costas, na lombar, outra que tem no joelho, outra que tem no ombro. Então, são exercícios e tratamentos diferentes. E isso eu consigo fazer numa aula, porque eu estou dando atenção ali para as 3 e tá tudo ok. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu começo a trabalhar muito a parte do alongamento nos próprios aparelhos, com os próprios exercícios básicos que tem o Pilates, que é para ir dando o alongamento na musculatura, o espaçamento na coluna, se for o caso de coluna, ou então o relaxamento, se for o caso de ombro. Não vou colocar cada dor aqui, que são muitas, mas a gente vai dando um alongamento, fazendo exercícios sem peso, mais alongamentos mesmo, para que a pessoa, se chegou com uma quantidade de dor, ela saia com uma menor escala de dor menor. Exatamente. E olha, eu não posso falar ao contrário, porque as minhas alunas, todas que chegam com uma escala de dor grande, elas já saem na primeira aula com uma escala de dor menor. É mentira se eu disser que ela sai zerada, mas ela sai com uma escala de dor bem menor, e aí nas outras aulas elas já vão melhorando muito isso. Então é muito gratificante, porque é o objetivo. O meu objetivo é ver a pessoa que chega até mim sair sem a dor. E com mais qualidade de vida. Muito qualidade de vida. Gente, eu sofri a dor de hérnia cervical por alguns anos, e eu sei o que é dor, e eu sei o que é qualidade de vida ruim com aquela dor constante. Então, isso
eu não desejo para ninguém. Então eu tenho essa coisa, esse propósito na minha vida de que a pessoa que vem me procurar, ela tem que sair com uma qualidade de vida melhor, menos dor. Eu faço de tudo para isso. Em relação à alimentação, o que você dá uma dica aí para elas começarem para ajudar nessa qualidade de vida de sem dor? Com certeza. E acho que essa coisa que você falou, né, da inflamação. Porque tem muita coisa que às vezes quando a dor ela perdura por muito tempo, ela vai gerando um sistema inflamatório no corpo como um todo, né? Porque é o corpo tentando combater, né, aquilo que está acontecendo, ou aquela fraqueza muscular, às vezes já tem alguma lesãozinha, né? E o duro, Lu, só para complementar, elas estão com essa inflamação, mas elas precisam continuar trabalhando. Então, ou seja, elas não conseguem dar aquela pausazinha para melhorar. Então elas precisam fazer tudo junto. O alongamento, o trabalho da parte do corpo e da alimentação para que dá uma melhora para elas evoluírem. Então, algumas dicas então importantes para isso. Pensando nessa parte de alimentação, tá, gente? Então, se você tem essa dor instalada, né? E a gente tá falando aqui até um pouco de house cleaning, mas poxa, muita gente que trabalha qualquer com construção. Pessoa, E vou te falar, viu? Olha, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que fica muito tempo sentada. Também. Isso também, gente, dá uma dor em quadril e lombar. Sim. Gigantesca. Então, é meio que para todas as pessoas que acabam passando por essa questão ou de uma inatividade, de ficar muito tempo naquela mesma posição, sentado, com postura errada, sim, ou essas pessoas que têm movimentos repetitivos muito grandes, né? E você às vezes, como a Lê falou, não pode parar de trabalhar. Então, algumas coisas que você pode fazer, tá? Primeira coisa que a alimentação pode ajudar muito e que vai ser muito importante para você desinflamar é melhorar a tua qualidade de sono. Porque o sono, ele é extremamente restaurador. Sim. No sono, durante o sono mais profundo, nós temos a liberação de alguns hormônios, um deles, por exemplo, o hormônio GH, que é super importante para a reconstrução muscular, para a recuperação muscular. Então, se você está fazendo um trabalho de melhora muscular, melhora da recuperação muscular, você tem que dormir direito. O que a alimentação pode ajudar? Primeiro, você jantando mais cedo. Olha, boa dica. Porque o fato de você jantar muito próximo, sei lá, eu janto 9, 9h30, vou pra cama às 11. Gente, ruim, né? O teu corpo tá ainda pensando na carne que você acabou de comer, pensando no peixe, no frango, no arroz com feijão. Não é errado jantar. Sim. Não é uma questão disso. Às vezes esse é o momento em que você pode nutrir o teu corpo, né? Tem muita gente que às vezes não almoça muito bem. Então, o jantar é uma refeição super importante. Então, não é uma questão de cortar a janta, mas é uma questão de estruturar a janta com os grupos alimentares completos, mas tentar trazer a janta para um pouco mais cedo, tipo umas 7, 6h30, umas 7 horas da noite. Se você fizer isso, você vai atingir um sono profundo mais rapidamente e você vai conseguir usar melhor o teu hormônio GH. Legal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você pode também tentar colocar nesse momento noturno, que é uma coisa que ajuda muito com dores, porque às vezes a gente está com a dor inflamatória, né? Então, seja inflamação do nervo ciático, seja inflamação do joelho, mas muitas vezes está associado com a dor muscular, de tensão. Sim. Né? É verdade. Então fica muito tensionado. Magnésio. Magnésio é super legal pra gente trabalhar relaxamento muscular. Mas tem alguns magnésios, não tem o... Um que é muito interessante, que a gente pode, é o glicerato, então, que é um inositol, também é bem legal. Eu gosto de um que tem até um suplemento aqui que chama Calm. De calma, sabe? Calm. Ele tem o magnésio citrato. O citrato, ele é bem legal para relaxamento muscular. E ele também é bem legal para ajudar, inclusive, o funcionamento intestinal no outro dia. Porque tá aí a outra dica. Legal. A outra dica, melhorar o sono, mas melhorar o intestino. E olha que a gente quase não associa uma coisa à Dor outra, com intestino. né? E tá muito ligado. Tudo ligado, né? Porque no intestino a gente tem a produção, por exemplo, de alguns neurotransmissores que são super importantes para o relaxamento mental,
para o relaxamento, inclusive muscular. Porque a gente, é o intestino, gente, que vai colocar para fora grande parte, né, metabolizar dessas toxinas que o seu corpo inflamado tem que pôr para fora. Então, se eu não estou com o intestino funcionando adequadamente, como é que eu vou eliminar essas toxinas? Sim, eu elimino pela urina, posso eliminar pelo suor, mas eu elimino pelas fezes também. Sim. E essas bactérias do nosso intestino precisam estar equilibradas, funcionando bem. Porque, inclusive, elas produzem serotonina, que é super importante para dar aquela motivação. Porque, querendo ou não, quando você está com dor, mexe com o nosso emocional. Nossa, a dor, ela acaba com o humor da pessoa, né? A gente fica mal-humorado, a gente fica com vontade de morder o que tá na frente. Né? Irritabilidade. Isso a gente fica sem motivação, porque você está com dor constante. Então imagina se você ainda não está comendo direito, o intestino não está funcionando, você nem vai produzir muita serotonina, que é esse neurotransmissor que vai te ajudar nesse processo de motivação, de se sentir um pouco, ter um bem-estar. Então, quer melhorar dor? Melhora sono, tenta jantar mais cedo, uma janta mais leve, e procura ter o magnésio logo em seguida desse jantar, mais cedo, né? Então, logo em seguidinha desse jantar, ou suplemente, né, de um magnésio citrato, se você também quiser ajudar o teu intestino, né? Principalmente para as mulheres que têm muito mais percentual de constipação, sim, né? Sim. Até por conta de algumas coisas hormonais nossas, né? Então, você que de repente já é constipada, tá aí um suplemento super interessante que é o magnésio citrate, que é o citrato, que não tem só esse calmo, tem outras fórmulas, tá? Mas é interessante para você. A gente tem alguns mix de magnésio, que tem 3 tipos de magnésio, inositol, glicerato, tem já esse citrato junto, também é uma possibilidade. Legal, hein? E a gente tem, gente, a comida. Por que não, de repente, olha que interessante, você colocar um cacauzinho, sei lá, eu tenho vontadinha de doce depois do jantar. Quem não tem, né? Eu tenho. Quem sabe você não pode pegar um iogurtezinho, dá umas 3 colheres de um iogurte natural, sem açúcar, cacau em pó. Cacau em pó é rico em magnésio. Cacau em pó, de repente um fiozinho de mel. Ainda mais agora nessa época de pólen, pega um mel local. O mel local, ele pode ajudar o teu sistema imunológico a trabalhar a resistência a essas partículas que a gente tem no ar nessa época de alergia. Eu ouvi falar mesmo, é bem legal. Então, funciona como se fosse uma vacininha. Sabe aquele tratamento de vacina, de homeopatia que a gente faz? Funciona. Então, pega um pouquinho de iogurte, umas 2, 3 colherzinhas, uma colherzinha de cacau em pó, mistura, faz como se fosse um moussezinho, fiozinho de mel e come isso. Logo em seguida do seu jantar. Muito bom. Você tá aumentando o magnésio. Delícia! Bom, exatamente. Mata a vontade de doce e já acrescenta o magnésio. A gente tem também algumas versões, gente, pra encerrar aqui a diquinha, versões de, como se fosse, sabe aqueles super coffee que a gente tem? Tem uma marca que chama Rise, que ela tem o hot chocolate, né? O chocolate quente, noite. Então é uma misturinha anti-inflamatória, porque ela tem os mushrooms, né? Então tem ali uns mushrooms, que são cogumelos, né? Cogumelos. Tem o cacau em pó e tem um pouquinho de melatonina. 3 graminhas. Olha que gostoso. Lembra que a melatonina, né, é um hormônio que o nosso próprio organismo produz, mas que às vezes, com a diminuição dos nossos hormônios, a gente produz menos. Então, ela pode te ajudar a pegar o sono um pouquinho mais rápido. E é uma dose pequena. Essa dica é boa, Lu, você não sabia, muito bom. É muito legal, é uma misturinha que tem cogumelo, cacau e um pouquinho de melatonina. A Lu vai deixar esse nome também, a gente vai deixar lá no debaixo do vídeo para vocês verem, tá bom? E vocês viram, gente? Então, quanta coisa prática que vocês podem fazer, né, no dia a dia de vocês. Né, trabalhar esses alongamentos que você pode conseguir através aí pedindo o e-book para ler, trabalhar essas dicas alimentares para começar a se sentir um pouco melhor. Sim, muito legal, boas dicas, bom papo. Isso aí. Já falamos muito, né, Lu? Pois é. Então fala só o seu contato, se alguém quiser, de repente, uma coisa mais
personalizada, uma coisa mais específica, né? Exatamente, fala lá o seu... Então, olha, para quem quiser, você pode sempre entrar no Renew You, né, que a gente vai estar lá. Vai. Então, no @renewyou.space, que é do Instagram, ou o meu Instagram, que é o lugarcia_saúde. Então, lugarcia_saúde. Então, pode entrar por lá, pode me mandar mensagem, né? Ou pelo próprio WhatsApp, se de repente você quiser, 770-371-0272, tá bom? Manda lá, inclusive, as suas perguntinhas para um próximo bate-papo da Real aqui do Renew You, né? Deixa o seu também. Tomara que tenha mais gente, né? Que o restante do nosso grupo aí possa participar. Com certeza. Quem quiser fazer aulas de Pilates, conhecer, saber como funciona... a gente está em Roswell, a gente vai deixar o endereço também para vocês. Pode ser pelo WhatsApp, vocês entrarem em contato comigo, que é o 470-494-8150. E tem o meu Instagram, que é o @estudioalepilates. Inclusive, mandem sim pra gente lá a mensagem, gente. A gente gostaria muito de saber, primeiro, o que vocês acharam das dicas. Segundo, se vocês aplicaram, como é que vocês estão se sentindo? Exato, o mais importante saber isso. Importante. Aplicou? Manda pra gente, como é que você está se sentindo, né? E terceiro, dicas, perguntas, né? O que você quer saber? Participa aí com a gente, que vai ser mais legal. Combinado? É feito pra vocês, tá bom? Então, beijo, gente! Beijo! Tchau! Tchau, tchau! Até a próxima, gente. Vai ter logo a próxima. A gente dá as dicas aí. Bye, bye.